Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Lúcia, do componente curricular Ciências do oitavo ano, e hoje a nossa videoaula será sobre a vida e evolução, o vídeo será apresentado por mim, a professora Maria Lúcia, e a professora Maria de Fátima. E nessa primeira unidade, iremos falar da vida e evolução. Vamos entender melhor como as espécies se reproduzem, os diferentes tipos de reprodução e as várias estratégias que os seres vivos possuem para garantir a perpetuação das espécies. Olá, eu sou a professora Maria de Fátima e sou professora de Ciências do oitavo ano B. Sejam todos bem-vindos à nossa aula e eu vou falar um pouco para vocês sobre a reprodução nos seres vivos. A reprodução nos seres vivos é uma característica que difere os seres inanimados dos seres vivos. Ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de algum de seus genes. Assim, a reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies. Ou seja, é através da reprodução que cada espécie ela garante sua sobrevivência, né? Gerando assim novos indivíduos. E esses indivíduos vão substituir aqueles que foram mortos por predadores ou que tiveram alguma doença, ou até mesmo pelo envelhecimento, né? E também a reprodução, ela faz com que os indivíduos eles transmitam suas características para os seus descendentes. Por isso a importância da reprodução nos seres. A reprodução. A reprodução existe três características principais. Primeiro, ela garante a perpetuação das espécies de seres vivos. Quando estamos falando em reprodução, estamos falando da perpetuação das espécies. As espécies de cada indivíduo precisam se reproduzir para manter sua carga genética sendo passada adiante. Uma espécie que não é capaz de se reproduzir, essa espécie irá chegar ao fim, ou seja, ela vai entrar em extinção. Outra característica muito importante da reprodução é que permite a formação de novos indivíduos com característica herdada de seus pais. E uma das características mais importantes é que essa reprodução permite a variabilidade dentro da população. Essa variabilidade dentro da população é muito importante. Eu vou contar para você aqui um exemplo bem concreto. Nós sabemos que nós estamos no tempo da pandemia, a pandemia da Covid-19, e sabemos que muitas pessoas já morreram por causa desse vírus. Apesar de muitas pessoas já terem contraído esse vírus, nem todas morreram, porque existe essa variabilidade nas células de cada indivíduo. Eu vou contar aqui o exemplo. Na minha casa, nós somos 5 pessoas. E nós 5 tivemos contato com esse vírus. Só que como existe essa variabilidade na célula dos indivíduos, existe essa variabilidade, os sintomas que aconteceram foram diferentes. Uns tiveram sintomas mais pesados, outros mais leves, outros não tiveram sintoma nenhum. Então, isso graças à variabilidade que existe de um organismo para outro. Nosso próximo tópico é sobre a evolução. A evolução está intimamente ligada à reprodução. Os seres vivos estão sujeitos às condições impostas pelo ambiente, isso é, existem mudanças ambientais que podem fazer com que um organismo que antes sobrevivia em um determinado local tenha dificuldade em sobreviver no mesmo ambiente diante dessas mudanças. Na imagem aí do slide, vocês podem observar, são mariposas. As mariposas, elas têm hábitos noturnos, né? E com isso, elas descansam durante o dia. Então, elas utilizam os troncos das árvores para poder descansar. E com isso, elas ficam vulneráveis aos predadores, né? E as mariposas que tiverem a coloração mais similar ao tronco da árvore, ela vai ter mais capacidade de sobrevivência naquele ambiente. Um exemplo que tem até aí no livro é
as mariposas numa cidade da Inglaterra, né? Onde elas pousavam nos troncos das árvores. E com a Revolução Industrial, o tronco das árvores foi recebendo poluição e ficando escuros, né? Ficou mais escuro. Então as mariposas que tinha a coloração mais escura, na tonalidade do tronco das árvores, elas conseguiram se reproduzir e perpetuar a espécie dela, enquanto que as mariposas que eram mais claras não tiveram a mesma facilidade de reprodução, porque eram atacadas pelos predadores. Daí a importância do indivíduo, né, estar inserido ali naquele ambiente, sobreviver no ambiente, ele vai precisar se adequar às mudanças daquele ambiente. Agora vamos ver como ocorre a reprodução. Essa reprodução ela costuma ser dividida em duas categorias, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. E existe uma diferença entre as duas. Olha, na reprodução sexuada é uma reprodução mais demorada, porque ela tem que ter um parceiro para que aconteça essa reprodução. Ela tem um gasto energético maior, porque a reprodução assexuada, ela demora mais para reproduzir um novo ser. Só que a reprodução sexual tem uma característica muito importante que eu falei no slide anterior, que é na reprodução assexuada, ela garante a variabilidade genética. É o que eu já citei o exemplo nos slides anteriores, que essa variabilidade é muito importante. Ainda falando da Covid, vocês viram que muitas pessoas já chegaram a óbitos, pessoas de uma mesma família, morreram várias pessoas de uma mesma família, só que não aconteceu de morrer todos, mesmo todos tendo contraído o vírus, mas nem todos chegaram a óbito, graças a essa variabilidade que existe de um indivíduo para outro. E na reprodução assexuada, é um processo mais rápido e simples, porque ela não demanda parceiro, não precisa parceiro para que aconteça essa reprodução assexuada, porque ela tem a função de ele se reproduz sozinho, sem o parceiro. Um exemplo das bactérias, que em 30 segundos ela reproduz várias outras bactérias, porque ela não precisou de parceiro, é um processo mais simples, é rápido, e também essa reprodução sexuada, ela tem a possibilidade de gerar clones. Então, como a professora Lúcia falou aí um pouco, né, sobre os dois tipos de reprodução, vou falar um pouco para vocês sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que ocorre sem a conjugação de material genético. Existe um único progenitor que se divide por mitose. Ou seja, esse tipo de reprodução se caracteriza por existir apenas um progenitor, que ele sozinho ele vai criar vários outros indivíduos, sem a necessidade de um parceiro, sem a necessidade de outro indivíduo. No outro tópico aí tem, nesse tipo de reprodução pode acontecer as mutações, né? Que mutações são essas? Essas mutações são alterações genéticas. No material genético há essas alterações que podem ser vantajosas ou danosas. Vantajosas no sentido que elas podem ajudar aquele indivíduo naquele ambiente, né? Alguma modificação que aconteça naquele ambiente, ele se adapte também naquele ambiente. E danosos, porque essas mutações também elas podem ser nocivas e prejudiciais para aquele indivíduo. E agora nós vamos conhecer algumas formas da reprodução assexuada. Porque existem algumas formas básicas de reprodução assexuada, que é a divisão binária, o brotamento, a gemulação e a fragmentação. Vamos ver aqui como acontece a divisão binária. Que essa divisão binária também é conhecida como bipartição e cisparidade.
Nessa divisão binária, ou fissão binária, acontece que a célula desses organismos sofre uma divisão celular, formando duas células filhas idênticas à célula original, que é a célula mãe. É por isso que eu falei para vocês que na reprodução assexuada pode acontecer do ser formar clone, ou seja, formar um ser semelhante à célula mãe. Essa divisão binária é comum acontecer em bactérias e em protozoários. E outra forma de reprodução assexuada é o brotamento, que no brotamento há o surgimento de um broto no corpo de um indivíduo já existente. Aí tem o exemplo, né? Vejam aí a imagem. Olha, tem um ser aí ele vai começando na primeira imagem, começando a crescer um broto do lado, aí vai crescendo até formar outro ser. Isso é o brotamento, que é a forma assexuada de se reproduzir. E o exemplo de ser que se reproduz através do brotamento é as hidras e os quinidários de água doce. Bom, dando continuidade aí às formas de reprodução assexuada, nós temos aí no slide a gemulação e a fragmentação. Vamos conhecer os dois. A gemulação é um processo de reprodução no qual ocorre a formação no progenitor. Como acontece? Acontece que as células elas se agrupam dentro do corpo do progenitor. E ao sair do corpo do progenitor, ele se fixa no ambiente e se desenvolve ali. Se desenvolve um ser idêntico ao progenitor. A diferença da gemulação para o brotamento é bom observar que no brotamento o broto é externo, o broto nasce externo ao corpo do progenitor. Na gemulação é interno, as células se agrupam dentro do corpo daquele indivíduo. E quando ele sai do corpo, se fixa no ambiente e se desenvolve. E se desenvolve um ser idêntico ao progenitor. Já na fragmentação, que também é conhecida como regeneração, nela ocorre o surgimento de um novo indivíduo a partir de um fragmento. Ou seja, esse indivíduo, vocês podem observar aí a imagem, ele se divide em duas ou mais partes, né? E cada parte forma um novo ser, origina um novo ser idêntico ao progenitor. Bom, dando continuidade à reprodução sexuada, vamos aí para o tópico. A forma mais comum de reprodução sexuada é a bissexual. Como ocorre essa reprodução bissexual? A bissexual ela ocorre através da participação dos dois órgãos reprodutores, tanto o feminino como o masculino. Próximo tópico. Nos animais existem o hermafroditismo e a partenogênese. Esse hermafroditismo é o seguinte: o ser vivo ele possui dois órgãos, tanto o feminino como o masculino. Então, ele sozinho ele consegue fazer a sua reprodução, né? E na partenogênese é o desenvolvimento do ser vivo a partir de um óvulo não fecundado, né? Que também é chamado de agamia. Bom, gente, vamos chegando aqui ao final da nossa primeira aula de ciências. Peço a vocês que peguem um livro didático, façam a leitura.